Esse podcast é apresentado pela Copastur. Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao voo 53 do Saída de Emergência. O propósito deste podcast é elevar a consciência por meio da construção colaborativa de conteúdo, transbordando para a sociedade nossa cultura e valores. Eu sou o Jeff Andrade e, junto com o Daniel Amorim, vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. Tripulantes, microfones em automático. Ao longo dos séculos, percebemos que a existência do homem não se limita à simples obtenção dos meios que garantem a sua sobrevivência material. Percebemos que existem importantes manifestações humanas que tentaram falar de coisas que visivelmente extrapolam a satisfação de necessidades do beber e do comer. Em geral, vemos uma clara tentativa de se expressar em meio ao modo de como encaramos a vida e o mundo. O campo artístico assim nasceu, revelando os valores, costumes, crenças e modos de agir de um povo ou nação. Hoje, a arte de fazer arte pode envolver um simples desenho ou até mesmo grandes esculturas, músicas e interferências urbanas, e ainda estarem ligados a críticas sociais, políticas e econômicas. O que você quer criar hoje? Vamos pintar o set juntos? Fala, Jeff! Convite aceito. Vamos pintar o set aqui junto com mais dois convidados. Eu vou começar com ela, a Cecília. Seja muito bem-vinda ao Saída de Emergência. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite de vocês. E o nosso segundo participante é o Theo Monteiro, curador mestre em História da Arte. Theo, seja muito bem-vindo ao Saída de Emergência. Prazer estar aqui, Daniel. Muito legal estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, e como o Jeff fez o convite aí, né, vou convidar todos vocês e aos nossos ouvintes a pintar o set aqui junto com a gente. E para começar o nosso bate-papo, Cecília, eu queria entender de você como que você descobriu a sua veia artística. Por que você se interessou pela arte? Bom, assim, sempre foi muito presente na minha casa, né, a arte, né, se envolver com arte, apresentar artistas e pinturas, né? Minha família sempre teve esse diálogo, né? E aí eu lembro, assim, que eu estava, tipo, na quarta série, sabe? E eu lembro que eu tinha uma menina na minha sala que ela desenhava, né? E ela falou para mim que ela fazia curso de desenho. E eu achei aquilo demais, assim, eu falei assim, gente, como assim? A pessoa faz curso de desenho, como que é isso? E aí eu fui buscar, né, pedir para os meus pais, fui buscar isso, e por sorte que na minha cidade tinha, né, e fui fazer. Mas daí era tipo um hobby, assim, fui fazendo, passei anos fazendo o curso, e aí eu comecei a entender isso com uma necessidade, assim, minha, sabe? Tipo, de ter que me expressar por isso, de ter esse conhecimento, e de buscar, né, saber mais sobre isso e tudo mais. E aí eu fui fazer artes visuais, né? Tanto é que antes de fazer artes visuais eu fiz letras. Eu fiz 1 ano de letras. Eu gostei, não é que eu não tinha gostado, eu gostei, mas era aquela coisa meio de necessidade mesmo, de não me sentir pertencente àquele lugar, sabe? De ter que sair de lá e fazer artes mesmo. E aí eu fui e fiz. Mas, assim, eu me autodeclarei artista mesmo só quando eu fui na faculdade, porque antes era hobby, assim, eu fazia tudo por hobby. E aí eu me autodeclarei, tipo, sou artista quando eu comecei a estudar sério mesmo, assim, e a ter ir para a faculdade mesmo, né? Porque para mim era muito lógico, né? De tipo, estou fazendo faculdade de artes, logo vou ser artista, né? Era uma coisa lógica para mim. Então foi isso, assim. E é engraçado porque é uma coisa muito difícil, né? Até para quem faz artes no começo,
você se autodeclarar artista, né? Tem amigo meu que não, até hoje não conseguiu não fazer isso. Mas é isso a minha historinha. Ô, Theo, e você? O que um curador faz? Explica pra gente aí essa profissão, que eu acho que muita gente deve ir em amostras, em feiras, em apresentações artísticas, mas qual que é o trabalho que a gente vê ali, qual que é o trabalho dos bastidores? Bom, Daniel, o curador, ele faz muita coisa, né? É uma profissão bastante complexa, cada vez mais complexa, eu diria, e bastante recente também. Né? Ela, no Brasil, quando a gente fala do Brasil, ela é uma coisa que surgiu nos anos 90, mais ou menos, né? Assim, chegou aqui com muita força. E ela é uma profissão que surge nos Estados Unidos, na verdade, porque na Europa, o que faz um curador na França, né, chamava-se o conservateur, o conservador das instituições. Mas explicando para você sinteticamente uma definição que eu gosto, talvez nem todos concordem, mas eu acho que ela ajuda a entender muito o que é o curador ele é um contador de histórias. Ele normalmente é um pesquisador, e quando eu falo pesquisador, ele pode ser um pesquisador de um determinado momento da arte brasileira, de um determinado artista, pode ser uma pesquisa, vamos supor, a curto prazo, por exemplo, uma galeria quer fazer uma exposição de alguém, daí chama de um artista, aí chama o curador, ele conversa com o artista, ou nem conversa com o artista, mas pesquisa um pouco, escreve o texto e monta a exposição. Pode ser isso, ou às vezes é, por exemplo, uma pesquisa de vida inteira que esse curador tem. Mas o que é que difere o curador do simples pesquisador? Porque o curador ele transforma a pesquisa dele, porque pesquisadores existem vários, né? Assim, a pessoa pode ser um pesquisador sem ser um curador. O curador transforma a sua pesquisa numa exposição. E pode ser tanto para fins de mercado, quanto para fins de pesquisa mesmo, né? Por exemplo, a gente pega instituições de exposições em museus, por exemplo, o MASP, e dentre outras instituições, museus do mundo inteiro, são exposições que não são necessariamente voltadas para o mercado, né? Tem como objetivo ali contribuir para a cultura daquela cidade, daquele país, daquele povo, enfim, o que você quiser, o que mais você quiser. Mas ela pode ser também para fins comerciais, como normalmente são as curadorias em galerias. Mas o curador é aquele que vai contar a história. Ele vai ter uma pesquisa, daí ele vai contar a história do que ele pesquisou, do que ele descobriu. Ele vai organizar tudo no espaço expositivo. Então ele tem que ter um conhecimento teórico sobre o material que ele está apresentando, mas também organizar aquilo no espaço, né? Pensar aquelas obras de arte, enfim, não precisa nem ser no âmbito das artes, né? Pode ser, por exemplo, uma exposição, sei lá, de filmes, de literatura, o que quer que seja, né? Ele tem que organizar aquilo no espaço, apresentar aquilo para o público. Então é mais ou menos neste caminho que opera o curador. Ele faz a mediação, ele conta a história de uma pesquisa para o público, né? Ele apresenta para o público. Entendi. Deixa eu aproveitar o gancho. Há quanto tempo você trabalha como curador, Theo? Eu trabalho como curador desde 2016, desde o segundo semestre de 2016. Eu sempre tive bastante interesse em história da arte, apesar de ser formado em história, mas eu sempre gostei desse caminho e eu tive uma rápida e meteórica carreira, rápida, muito breve carreira como jornalista, porque eu cobri a parte de cultura de uma revista. Eu comecei a gostar muito de artes plásticas, enfim, e aí eu comecei a conversar com curadores, com artistas, comecei a gostar cada vez mais, e aí surgiu uma possibilidade de eu trabalhar como curador assistente no Instituto Tomi Otaki, onde eu fiquei por 4 anos. E atualmente eu faço curadoria para vários lugares, eu também dou cursos de história da arte, enfim. Então já tem aí o quê? Uns 7 anos que eu estou nessa? 6 anos. Uma coisa puxou a outra, né? Bem interessante. E deixa eu perguntar para a Cecília. Cecília, quais as maiores dificuldades que você considera hoje em trabalhar com arte no Brasil? Ai, Talvez no seu caso. eu acho assim, é muito estranho, né? Porque no Brasil, primeiro que eu vou falar assim de tipo, ser artista no Brasil, porque eu nunca fui artista em outro país, né? Então não sei te falar como é ser artista em outro país, mas a gente já pode ter uma leve noção, assim, né? Eu acho que quando a gente é artista no Brasil, a gente é visto como algo assim, meio diferentão, né? Uma coisa fora do natural, né? As pessoas não é uma profissão assim super, sou artista, as pessoas acham isso assim, um negócio de outro mundo, né? Eu acho que tem essa questão, né? Tanto é que
a gente também vê a arte como uma espécie de dom, assim, né? Então a pessoa nasce com aquilo, né? E tem toda aquela coisa meio mística, né? E tal, mas então acho que é isso, a gente não enxerga ser artista e trabalhar com arte como algo natural, normal, né? E isso faz muita diferença, porque, por exemplo, quando você vê isso como algo natural, você começa a valorizar aquilo como qualquer outra profissão, né? Então, e aí você, por exemplo, quando você está estudando, às vezes você não está estudando com o livro, né? Lendo, escrevendo, às vezes você está desenhando, né? E desenhar também é estudar, né? Pintar também é estudar. E as pessoas não veem desse jeito, né? E a partir do momento que você entende que aquilo é estudo, que aquilo é trabalho, como qualquer outro, eu acho que as coisas ficam muito mais fáceis, né? Então, acho que é meio isso, acho que essa é a principal, assim, de, de, de não ter esse lado, assim, tão diferentão, de ser uma coisa normal, sabe? Acho que é meio por aí. Ô, Cecília, Hum. você acha que, por exemplo, quando a gente fala em artista, às vezes o que, que as pessoas vão pensar? Ah, o artista de grandes emissoras, né? E aí a Sim. gente deixa todo esses profissionais de lado. Você acha que essa comparação ajuda ou atrapalha vocês? Comparação Por exemplo, o de... artista global, né? Porque às vezes a gente fala um artista global, então às vezes a gente olha o artista como sendo só essa pessoa de fama que está na televisão, mas e o Uhum. pintor, né? E o escultor, o escritor, tem tantas maneiras de ser artista, né? E às vezes não é tão reconhecido quanto esse que está ali na mídia. A gente tem vários meios de ser artista, né? Tem até um livro que chama Artista, etc., né? Ele fala do artista que ele trabalha em casa mesmo, no ateliê, tem artista que vai em feiras, e tem vários meios de você sobreviver de arte hoje, né? Ainda mais com o meio digital. A gente tem esse estereótipo, assim, né? Que o artista e aquele artista super famoso que está aí em todas as mídias, mas a gente vê muito que tem arte, tem artista que não está aí, que está trabalhando aí de conta própria, né? Autônomo. E eu acho que tem para todo mundo, entendeu? Eu acho que é uma coisa bem mais aberta hoje, eu acho. Exato. E você E tem tocou o. num ponto, Oh, desculpa, Daniel, só pode fazer falar, um Theo. complemento que eu acho interessante, né, essa comparação com os artistas globais, né, os artistas, vamos dizer assim, cênicos. Eu acho que, na verdade, são artistas de um outro ramo, né? O ator, ele é um artista da palavra. O ator, o escritor também, inclusive teve uma polêmica, né, que eu até lembrei dela agora, quando a Fernanda Montenegro e o Gilberto Gil foram indicados para a Academia Brasileira de Letras, né, inclusive conseguiram lá sua cadeira. Houve uma grande polêmica, mas eles têm pouquíssimos livros escritos, né, acho que o Gilberto Gil tem um, a Fernanda Montenegro tem dois, mas são uma conhecida como uma grande atriz e o outro é um grande cantor, compositor aí da música brasileira. E houve essa polêmica, que eu acredito ser sim, incompleta, ela é uma polêmica pedestre, porque os atores e os cantores são artistas da palavra. O escritor ele é da palavra escrita, o ator é da palavra falada, e o cantor, enfim, é quem canta, né, quem musicaliza a palavra. Então, eu acho que quando a gente são atores de outro segmento, né, que não necessariamente o artista plástico, embora hoje em dia o artista plástico também possa ser um artista sonoro. A gente tem bastante essa discussão na arte contemporânea também. Ou seja, é um mundo que a gente ainda precisa descobrir bastante, né? Mas todos são artistas. Ô, Theo, e seguindo já essa linha, então, e quem define o que é arte? Bom, essa pergunta é de $1 milhão, né? Você tem todo uma cadeia, um segmento que, em tese, define o que é arte, mas nem sempre ele acerta. Por exemplo, nós temos, vamos falar, arte, quando a gente fala de arte são instituições. Essa instituição pode ser o mercado da arte, pode ser os museus, podem ser os curadores, os galeristas, enfim, você tem todo ou mesmo outros artistas, né? Porque você tem hoje em dia cada vez mais profissionalizado as escolas de arte. Então você tem todo um segmento que estaria ali para definir o que é ou não arte. Agora, eles erram. E sempre vai ter alguém para tensionar um pouco mais. Quando a gente para pensar, por exemplo,
o que os impressionistas fizeram lá na segunda metade do século XIX. Podemos até pegar um pouco antes, o Manet, por exemplo, né, que foi o precursor de toda a modernidade no campo das artes. Na época, o que ele fazia não era considerado arte. Era considerado uma coisa de muito mau gosto, inclusive. Mesmo os impressionistas, no começo, também eram vistos como algo de mau gosto. Aí foi sendo reconhecido, foi sendo modificado. Então, o que é ou não arte vai mudando de acordo com o período que a gente está. Inclusive, muita coisa que era considerada grande arte ali na época dos impressionistas, 1850, 60, 70, hoje em dia ninguém mais sabe o que é. Não que não seja arte. Eu acho que esse termo, a gente dizer o que é ou não arte, é um pouco complicado. Mas talvez o que é ou não uma boa arte. E mesmo isso pode mudar. Quando a gente olha, por exemplo, para a arte brasileira, né? A gente sempre lembra, né, de nomes como Tarsila, como Portinari, como Volpe, né, que são nomes aí o próprio Hélio Oiticica, que são grandes nomes aí da nossa cultura nacional, o Aleijadinho, mas raramente a gente menciona, por exemplo, nossos artistas do século XIX, por exemplo, Pedro Américo, Vitor Meirelles, né? Porque o que acontece? A nossa concepção de arte que nós temos no Brasil, falando do nosso contexto, ela é muito fundada pelo modernismo. E o modernismo surgiu em contraponto àquilo que havia no século XIX. Então, a nossa produção artística do século XIX é muito pouco estudada hoje. Muito pouco, assim. Ela é vista... Inclusive, você pega muitos dos intelectuais, mesmo artistas modernos, achavam aquilo terrível. Achavam aquilo quase um insulto. Então, o que é ou não boa arte? Eu acho que essa pergunta talvez ela caiba mais. Isso vai mudando, né? Exatamente. A gente tem todo um corpus, toda uma série de instituições que vão dizer o que é ou não é, ou o que é bom e o que não é bom. Mas podem errar, isso pode mudar ao longo do tempo também. E também tem uma outra coisa que é interessante, também existem diferenças no meio da instituição da arte, né? Existem debates, por vezes, acaloradíssimos, né? Você tinha, por exemplo, na arte brasileira dos anos 50, né? Você tinha os artistas que defendiam um uso de uma geometria mais, como é que eu posso dizer, mais rígida, e outros que defendiam uma maior presença da subjetividade. E quando eu falo que dava briga entre eles, era briga de, às vezes, chegar até as vias de fato. Então, mesmo dentro ali da arte, você tem divergências, às vezes, muito profundas. E deixa eu aproveitar para perguntar para a Cecília. Cecília, nas suas artes, você usa bastante felinos. Você até participou agora da Jaguar Parade, né? Pintou o seu jaguar lá. E qual a sua relação com os felinos? Assim, é recente, né? Porque eu sempre, na verdade, eu sempre tive cachorro em casa, inclusive, tá latindo. Eu sempre, eu sempre tive cachorro em casa, né? Então, eu lembro que eu tinha uma amiga, faz muito tempo que ela é minha amiga, assim, e ela teve um gato, né? Ela adotou um gato. E aí eu fui ter contato com isso, assim, que eu nunca tinha tido, né, e tal. E aí eu comecei a insistir demais, né, aqui em casa, para a gente ter um gato, vamos ter um gato, vamos ter um gato, e ninguém não ia, sabe? Aí, depois de um tempo, meu pai acabou falecendo, né, e minha mãe, ela meio que falou, tá bom, vamos deixar você ter um gato, né? Então, aí, fiquei apaixonadíssima, né, apaixonadíssima. Tipo, ele é meu super parceiro, assim, xodó demais. Então, assim, dorme comigo, onde eu vou, ele vai. E a minha cachorra é da minha irmã, né? Então, ficou um para cada uma, assim. E aí, depois que eu comecei a ter isso no meu cotidiano, assim, eu comecei a ilustrar isso mais, né? Aí isso começou a estar mais presente na minha arte, assim, né? Serviu como uma inspiração para você? Sim, porque você começa a observar, né, como eles andam, como eles se comportam, né, e a interação dos dois também, né, então começou a ter uma brincadeira, assim, né, e aí depois eu criei meu logo, né, da Cécio Chique, que é uma onça, né, então sempre teve uma influência, assim, nisso, de eu querer ter um animal que fosse brasileiro, assim, né, e que demonstrasse uma presença, assim, uma força e tal. E aí caiu bem a onça, e daí depois surgiu o projeto Jaguar, aí tudo muito bem organizado, assim, parece que foi. E aí participei também, deu super certo.
Perfeito a dedo para você participar, né? É, E conta um pouquinho sim. como é que foi participar desse projeto. Então, foi muita loucura, gente. Meu Deus do céu, foi um desafio, um desafio. Eu achei que não ia ser tão desafiador assim, mas foi muito. Achei que eu ia fazer um negócio em 4 dias, né? A louca achou que ia fazer pintar a onça em 4 dias e na verdade foram 10, né? Então, foi muito bom assim participar disso, eu achei. Foi muito gostoso. Inclusive, aproveitando a oportunidade, a Copastura é uma das empresas patrocinadoras da Jaguar Parade 2022, um movimento artístico para arrecadar fundos e conscientizar as pessoas sobre a conservação da onça pintada e seu habitat. Quer saber mais? Siga o perfil no Instagram, @Copastur, e fique ligado nas novidades. Atenção, passageiros. Se acomodem confortavelmente. Bom, Theo, falando também um pouquinho de inspiração, você que é um curador e mestre em arte moderna, dentro dessa arte que deve ser um tanto quanto vasta, eu acredito, ou talvez possa estar bem enganado, tem alguma coisa dentro desse campo que te inspira? E me inspira. Lá, se Como fosse assim? falar Como? um desafio, Theo, faz uma curadoria ou cria uma exposição. Tem algo que, putz, é isso que eu gostaria de fazer? A gente sempre acaba sonhando alto, né? Que nem sempre é possível fazer, né? Enfim, a gente depende, nós os curadores, a gente depende muitas vezes de financiamentos para projetos, né? Mas eu tem sim algumas obras, né, que eu gostaria de trabalhar, alguns tipos de exposições, né? Porque como você bem lembra, né? Até acho importante a gente pontuar isso. O objeto do meu mestrado foi mais no campo da arte moderna, mas a arte moderna não é a arte que nós temos hoje. O que nós temos hoje é arte contemporânea, que vai surgir ali nos anos 60. Mas, enfim, também conheço bastante arte contemporânea, dou cursos disso também, e acho que todas as minhas curadorias foram justamente na área de arte contemporânea. Mas eu gostaria, sim, de fazer uma curadoria que pudesse cruzar tempos diferentes, uma exposição que cruzasse tempos diferentes. Aí tenho muitas ideias nesse sentido, mas que pegasse desde trabalhos atuais, por exemplo, né, que estão aqui em acervos de galerias, ou mesmo no próprio ateliê dos artistas, mas pensar, vamos supor, pegar um determinado tema e daí relacionar com obras de outros momentos históricos. Claro que assim, é sonhar bem alto, eu estou falando aqui, agora você abriu espaço para a gente imaginar. Vamos sonhar. Vamos sonhar, mas eu gostaria de trazer obras, de repente, de museus europeus, obras históricas, né? Acho que é o sonho aí de todo curador trabalhar enfim, com raridades nesse sentido, né? Claro que envolve um trabalho desgraçado também, né? Porque daí você tem seguro de obra, tem Tudo toda uma uma parte produção, logística, exata. com certeza. E a gente acredita sobre a democratização da arte, né? Da arte para todos. E a gente entra no ponto sobre os vendedores ambulantes de arte, que eles sempre estiveram presentes no nosso cotidiano, colorindo ruas, avenidas, vagões de trem. São pessoas que encantam turistas pelas feirinhas de artesanato, que levam sua arte única e original para as ruas. E qual a relação dessa arte com uma exposição planejada ou uma fixa de museu, Theo? Você tocou num ponto excelente, inclusive o tema do meu mestrado foi um pouco isso, porque eu estudei a obra de um artista chamado José Antônio da Silva, né? E o José Antônio da Silva, ele não foi um artista formado em artes ou que teve aula com outros artistas, ele era um trabalhador rural, né? Ele trabalhou como cortador de cana-de-açúcar ali no interior de São Paulo, foi porteiro de hotel, e ele foi um cara que foi meio descoberto por acaso. Né, assim, inclusive a pintura, no contexto que ele cresceu, não era nem considerado arte, mas aí alguns críticos modernistas olharam para aquilo e falaram, não, isso é maravilhoso. E aí ele começou a constar em acervo de museus, em exposições, em galerias, inclusive muito bem cotado em termos financeiros, né? Era uma obra que, enfim, vendia muito bem. Mas eu acho que uma coisa que é importante é a gente não ter um olhar... Poderia até usar o termo preconceituoso, a gente olhar de forma mais democrática, né? Quando o MASP, por exemplo, ele surge no final dos anos 40 aqui no Brasil, ele tem uma proposta diferenciada. Porque quando a gente para pensar o que é um museu, basicamente um lugar onde ficam depositados tesouros
da história da arte, mas quais tesouros são esses? São obras de arte europeia, até um determinado período, né, Renascimento, Barroco, Neoclássico, até mais antigo, mas é normalmente este tipo de arte, né, feita por grandes nomes, grandes mestres. E aí outras obras, outros tipos de arte, como você que muito bem mencionou, a arte urbana, o artesanato, acabam sendo considerados algo menor. E o MASP, ele vai mudar, o MASP, assim, o Pietro Maria Bardi e a Lina Bobardi, que foram os fundadores ali do MASP, vão mudar a maneira de encarar. Eles vão encarar arte como uma atividade criadora inerente a qualquer ser humano. Então, tudo bem, um quadro do Velázquez, obviamente, é uma forma de arte maravilhosa, mas uma escultura de barro de um cara lá do interior do sertão nordestino também pode ser arte. Né? Ou então a pintura um daqueles pintores que ficam na Praça da República, né, aqui em São Paulo, não sei. Quem não conhece, eu convido a conhecer, porque é muito legal. E também, se você, até hoje, se você procura lá, você vai achar muita coisa ruim, mas você vai achar muita coisa legal também. Sempre tem um lá que é bacana tal, e que a gente acaba não conhecendo direito, né? Porque às vezes um olhar meio preconceituoso, meio direcionado, e quando a gente se permite abrir o olhar, né, encarar com menos preconceito as coisas, a gente descobre coisas maravilhosas, né? A beleza muitas vezes está no acaso. Inclusive é um dos lemas da arte contemporânea, né? Que começa a ver beleza no não artístico, né? Quando a gente para pensar o que é a pop art, lá de artistas como Andy Warhol, Roy Lichtenstein, é olhar beleza, olhar potencial expressivo e artístico na cultura de massa, nas revistas em quadrinhos, nas embalagens, nos rótulos de embalagens, nas revistas ali de celebridades, encarar a beleza no banal. A arte contemporânea tem isso como uma agenda primacial. Então, isso que você fala, Jeff, é muito interessante, porque realmente, né, isso está na agenda, no âmbito da agenda da arte contemporânea, olhar cada vez mais para isso. E eu vou além, você tem exposições hoje no Brasil, no mundo inteiro, na verdade, mas eu cito aqui no Brasil porque estamos falando de um contexto, acho que brasileiro, né, e a nossa querida Cecília aqui também é brasileira, uma artista brasileira, e daí você tem inclusive objetos não artísticos expostos por vezes, né? Dia desses eu fui ver uma exposição, por exemplo, que tinham fotografias que não foram feitas com o objetivo de ser arte, foram feitas com um propósito documental, e no entanto estavam expostas ali no meio de outros objetos artísticos, porque seriam, por excelência, artísticos. Ô, Theo e Cecília, eu vou fazer uma pergunta particular aqui, que eu acho que cabe muito de acordo com a explicação aí do Theo, quero saber a opinião da Cecília. Às vezes a gente se depara aí algumas reportagens, por exemplo, uma criança fez alguns desenhos e aí isso vira uma grande exposição. Um animal fez uma pintura e isso vira uma grande exposição. E aí, às vezes a gente vai na rua, nessa feirinha de artesanato, tem uma pessoa que faz uma pintura perfeita ali num azulejo. Como que a gente, eu acho que talvez pode ser até repetitivo aí de algumas perguntas que a gente fez, mas como que a gente define essa arte, entendeu? Porque às vezes você olha ali e fala, putz, mas não tem sentido nenhum, é um monte de rabisco, sabe? As pinceladas de um lado para o outro, e as pessoas avaliam aquela obra em milhões de reais. E é uma pessoa de rua que faz um belo de um trabalho com o dedo, vende o seu trabalho por R$5. Qual que é essa correlação? Posso ir? Pode, né? Manda bala, por favor. Eu acho assim, acho que o Theo vai saber até melhor do que eu, mas assim, eu acho que a partir do momento, foi muito marcante assim na história da arte, a partir do momento que Duchamp colocou o mictório no museu e falou que aquilo era arte, tudo mudou, sabe? Então, assim, eu acho que qualquer coisa pode ser arte e qualquer um pode fazer, entendeu? Eu tenho esse pensamento, assim. Então, eu acho que se o quadro tem um monte de rabisco, a gente pode chamar aquilo de arte, sim, e se uma pintura é mais elaborada, aquilo também é arte. O que acontece aí, que eu acho que é outra questão, é porque que algumas pessoas têm mais oportunidades, né, de divulgação de arte, de mandar aquilo para lugares maiores e outras pessoas ficam nas ruas lá vendendo quadro a R$5, entendeu? Acho que a questão é não se é arte ou não é arte, a questão são outras questões, sabe, sociais, né, e tudo mais. Acho que é meio por aí. Theo, dobradinha.
Eu acho que se tem alguma inteligência por trás, algum raciocínio interessante, eu acho que a gente pode sim chamar de arte. Não sei se simplesmente alguns rabiscos feitos por uma criança entrariam nesse... Podem até entrar, depende muito da situação, mas eu acredito que não. Mas você pode ter uma lógica por trás daquilo. Agora, você me lembrou, por exemplo, um artigo que eu li uma vez de um crítico lá dos anos 60, o Theon Spanudes, que se chama Artes Populares Vivas. E aí ele analisa, né, enquanto obras de arte por excelência, porque assim o são, por exemplo, algumas pinturas feitas com proposta... Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma. Tinha um ponto de táxi ali perto do cemitério do Araçá, e aí os taxistas fizeram um mapa das ruas ali do entorno. E ele vê naquilo ali um trabalho de arte, embora não fosse nem talvez esse o objetivo, acabou virando uma coisa muito bem, com uma lógica pictórica muito precisa, ficou uma coisa muito interessante. Daí ele analisa, por exemplo, pintura de peixe, aqueles anúncios de peixaria, sabe? Porque essa pintura popular do dia a dia, ela é uma forma de comunicação também, né? Inclusive tem uma página, ela surgiu meio como brincadeira, mas você acha muita coisa legal, ali chama Hand Painted Brazil, que são essas pinturas de anúncio, de lojinha popular, de parede de restaurante, de letreiro. Geralmente o mercado usa muito, né? Mercado usa, açougue, o que vocês quiserem, ali você acha coisa do Brasil inteiro. E você acha coisas muito interessantes às vezes, né? Que até se aproximam às vezes do quadrinho, de uma comunicação mais direta, mas aquilo lá eu acho que também pode ser arte, né? Daí entra a questão, né? Se vai vender, não vai. Mas o mercado também a gente precisa tomar cuidado, né? Como a própria Cecília lembrou, né? Às vezes sempre tem um que tem mais oportunidade, outro que não tem. Às vezes o trabalho, por exemplo, de um não é tão bom, mas acaba vendendo horrores, porque está de acordo com uma determinada moda, né? Isso acontece, né? O mercado, ele acompanha tendências, acompanha modas, vamos dizer assim. Então, às vezes você tem trabalhos... Isso, inclusive, pode ser muito cruel, acho que para um artista, né? Acho que a Cecília, ela talvez conheça casos assim. A pessoa, ela começa a produzir uma determinada produção, para produzir um tipo de trabalho porque vende bem, e daí ela deixa... Porque eu acho que o artista, a questão é ele ter algum tipo de coisa que o interessa, algum tipo de pesquisa, que pode ser tanto temático quanto formal, né? Uma coisa mais da cor, enfim, isso varia de acordo com o artista. Então, sei lá, uma ideia mais de questionar o sistema da arte, você também tem bastante disso. Mas, vamos supor, daí o cara começa a fazer um tipo de trabalho porque vende bem, só faz aquilo. Só que o mercado tem tendências. Então, se essa tendência passa e esse artista ficou preso numa fórmula e ele para de vender, ele se dá muito mal. Então, tem esse lado do mercado que é perverso. Por isso que é um pouco temerário a gente apostar nele, porque o mercado está interessado no agora. Ele não está necessariamente interessado na qualidade, ele está interessado em venda. E tudo bem, é o propósito dele. Mas eu acho que também não dá para o artista se pautar só por isso. Por isso que eu acho que a pesquisa para o artista, ela é uma coisa muito importante. Eu acho que esse é um trabalho paralelo, né? Eu acho que o trabalho do artista ele só vai conseguir de fato ele se concretizar se ele estiver sempre ali trabalhando nessa pesquisa, né? Mas, Cecília, falando de fato de acesso, né? Porque às vezes quando a gente fala em artes, acho que é difícil hoje em dia, né, em bate-papos, a gente falar de artes, né? Eu pensando aqui, eu acho que eu nunca sentei com alguém para falar sobre arte. Parece que é uma coisa muito intelectual, né? Acho que deixa as pessoas até... Que sentimento que eu poderia falar, mas deixam as pessoas com medo de falar sobre esse assunto. Exato, assustadas, né? Putz, o que eu vou falar? Qual o meu conhecimento sobre arte? E, partindo disso, eu queria entender de você se você acha que no Brasil a arte ela é democrática. Se você acha que, de fato, a gente tem acesso em todos os níveis da sociedade à arte. Eu acho que a gente está num processo, sabe? Eu acho que a arte está caminhando cada vez mais para ser democrática, mas eu acho que ainda tem muito a se fazer, sabe? Eu acho que devia ter mais projetos culturais, sabe, para as pessoas. Eu acho que as pessoas deviam ter mais acesso. Assim, acho que a gente está caminhando ainda, assim, sabe? Mas ela já melhorou muito, né? Antes a arte era vista como uma coisa assim, super de elite, super elitizada, tinha aquela coisa e tal, e hoje eu acho que as coisas estão um pouco mais acessíveis, assim, né? Até com a internet também as coisas mudaram um pouco, sabe? Então, eu acho que é isso, acho que a gente está caminhando, sabe? Acho que a gente está caminhando.
E, Theo, na década de 70, surgiu no Brasil a arte urbana, né? A gente já falou um pouquinho sobre as pessoas que grafitam, levam a sua arte para trem, para as ruas, né? E falando sobre o grafite influenciado pelos Estados Unidos, surgiu, né, então, no Brasil, também tem o picho, né? Tem o bordado, que é feito em alguns troncos de árvores. Só que algumas pessoas, elas entendem isso como se fosse uma coisa feia, uma sujeira, não era para estar ali. E como é que nós podemos entender isso como arte, como uma interferência artística? Bom, porque é uma interferência artística. Você tem grafites bons, grafites de baixa qualidade. O picho, eu gosto de pensar nele numa outra chave. Eu entendo ele como anti-arte. E não estou fazendo aqui um julgamento moral, não, mas acho que o objetivo dele não é ser artístico. O objetivo dele é ir contra. É mais um ataque. Por isso que ele, inclusive, ele é ilegal. Ele normalmente, o grafite normalmente tem um planejamento. Ele é feito lá num muro que você prepara para fazê-lo. Mas o picho não, o barato dele é ser clandestino. Acho que se fosse legalizado o picho, ele deixava de ser picho, né? Mas, bom, como são coisas que vêm de um mesmo meio, né? Vêm do muro, vêm da rua, então é natural que ainda exista um olhar mais preconceituoso que não encare isso como sendo arte. Mas eu acho que está dentro desse quadro de manifestações artísticas, nesse caso, mais precisamente urbano, né? E, na verdade, o grafite como nós conhecemos, né, mesmo o picho, ele é recente, né? Você cita aqui Estados Unidos, mas se a gente for parar para pensar, por exemplo, nas pirâmides do Egito, você já acha, não nas pirâmides, mas em tumbas ali do Egito Antigo, você acha às vezes pichações feitas em árabe ou em grego antigo, porque ali posterior aquilo já tinha gente, então quer dizer, sempre teve, né? Então eu acho que é isso, é a gente não deixar o nosso olhar caretizar, a gente ter abertura, até para saber o que dentro desse universo da arte urbana é bom e o que não é, porque tem coisas que são maravilhosas, né? E às vezes as mais inofensivas, e tem coisas que não são. Mas acho que tem uma chave aqui que é interessante a gente pensar, porque isso é uma das coisas que eu acho mais legal da arte urbana, é que a gente tem uma concepção de cidade que está mudando, felizmente, né? Nos últimos anos isso tem mudado aqui no Brasil. Rio de Janeiro não tinha tanto esse problema, mas acho que era um problema que afetou muito São Paulo, que concebe a cidade como um lugar de passagem e não um lugar de se estar. Então, nesse sentido, a cidade como um lugar de passagem, ela tem que ser um ambiente pasteurizado. Então, por isso, por exemplo, que apagavam grafite, essas coisas, porque numa cidade como um mero lugar de passagem, isso não interessa. Mas a cidade, enquanto um lugar que se está, o grafite e outras manifestações de arte urbana, elas podem tornar aquilo um lugar agradável. Um lugar, assim, uma possibilidade de você olhar com mais atenção, de você apurar o seu olhar para perceber aquele entorno. Sim, tem até um artista que eu conheço, que nós trabalhamos juntos numa agência, que ele vai participar da Bienal de Grafite, né? Então a gente vê que algumas coisas estão mudando nesse sentido, né? E Cecília, deixa eu te perguntar, qual a sua opinião sobre a digitalização da arte, né? Falando sobre as atuais NFTs, né? As artes sendo vendidas ali nos tokens não fungíveis, né? É... Aquelas, né? Eu vou ser altamente, levemente criticada, eu acho, da minha resposta. Eu não gosto muito, não, sabia? Não gosto muito. Acho interessante ter essa parte de você tornar legítimo, né, o mercado digital e tudo mais, mas acho que a gente está indo muita pressa, sabe? Tá uma coisa meio insana, né? Tipo, teve aquele episódio lá que queimaram uma obra do Picasso para ficar só com o NFT, né? Para o NFT ele valer mais do que tudo, né? E acho isso meio insano, assim. Como assim você queima uma obra e aquilo é NFT? E eu acho que tem vários problemas no NFT, né? Tem muitos artistas que eu conheço que estão, por exemplo, fazem a arte digital, postam em portfólios, postam no Instagram, e aí vem alguém, pega essa arte e vai no site lá e
encaminha isso para um NFT, né? Faz isso virar um NFT. E aí a pessoa que fez isso que tem o direito, né? Que vendeu o NFT, não o artista de fato. Então, assim, é uma coisa meio doida, assim. Acho que a gente precisa ter um pouco mais de calma, sabe? Precisa avaliar melhor as coisas, que tá tudo meio estranho, assim. E também acho que não é uma arte muito acessível, né? Se você for parar para pensar. Porque para você gerar um NFT como artista, você precisa ter uma grana, né? Porque não é qualquer um que faz isso. E também para você comprar isso, você também precisa ter muito dinheiro, né? Então fica uma coisa um pouco inacessível, assim. Então eu ainda estou estudando sobre isso, é uma coisa que ainda está muito nova aí para gente, né? Mas por enquanto eu não sou adepta a isso, não. Acho que é bem interessante, vai bem de encontro com algumas passagens nas falas do Theo, porque o Theo menciona muito a parte de mercado, né? A gente fala da arte que tem um propósito ali financeiro. E eu acho que o mercado também ele vai se moldando, enfim, vai criando novos mecanismos. A gente vive num capitalismo, né? Até quem diz que é socialismo comunista vive dentro de um capitalismo. Então tá todo mundo ali com esse foco no dinheiro. Então a criação das NFTs, eu acho que o propósito maior dela é essa monetização, né? Putz, parou-se de ser muito rentável, vamos dizer, a arte física ali. Como que a gente globaliza isso também, consegue fazer arte de uma forma escalar? Vamos fazer NFT e vamos digitalizar, né? Enfim. Theo, o Museu do Louvre, em Paris, é um dos maiores e mais populares museus do mundo. E lá se encontra Mona Lisa, Vênus de Milo e outras 300 mil obras de arte criadas pelos maiores artistas da história, como Michelangelo, Goya e Leonardo da Vinci. Para se ter uma ideia da dimensão do Louvre, o site The Love List calculou que, se uma pessoa decidisse ver por apenas 30 segundos cada uma das peças dentro do museu, ela levaria apenas 100 dias para terminar essa visita. Mas, fazendo toda essa menção, eu queria entender, na verdade, o que está faltando para o nosso Brasil ter o nosso Louvre. Primeiro, ou, na verdade, ele tem e falta divulgação, né? Talvez pode ser uma falta de conhecimento meu. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é o Louvre, né? O Louvre, ele é uma coleção que começa com a monarquia francesa. A monarquia francesa, a França, né, a partir do século XVII, se torna uma potência colonizadora. Então, ela colonizou várias regiões do mundo e ela tinha um rei que comprava obras de arte, vários reis, né? A Casa dos Bourbon, eles compravam muita obra de arte, tinha uma coleção de arte. Então, o Louvre, ele surge como uma coleção de arte real. Com a Revolução Francesa, ele se torna um museu aberto ali para quem se interessasse, para quem quisesse ver. E a França, importante a gente que se diga, foi um país colonial, um país que colonizou várias regiões do mundo, tanto aqui na América, né? Você pega o Haiti, a Guiana Francesa, Martinica, quanto na África e na Ásia fora, né? Você pega Senegal, enfim, Guiné, e mesmo regiões da Ásia, Indochina. Então a França colonizou uma boa parte do mundo, né? Invadiu boa parte do mundo e trouxe acervos de várias regiões do mundo que formam o atual Louvre. Então o Louvre ele é resultado de uma coleção monárquica com um empreendimento colonial, por isso que ele é tão grande. Ele é gigantesco. Então eu acho que não sei se dá para a gente comparar o contexto do Brasil, porque o Brasil é um país colonizado, ele não foi colonizador. Então já tem uma diferença, e também tem outra questão. O Louvre, a coleção, que hoje conhecemos pelo Louvre, ela começou a ser formada no século XIV. No século XIV, XV, no século XV, vamos falar século XV. Ela começa a ser formada no século XV. Os nossos museus, o Brasil começa a ter os seus primeiros museus, Daniel, nos anos 40. Você já tinha antes, claro, o Museu de Belas Artes, mas que era um museu voltado basicamente para o século XIX. Mas assim, você começa a ter os nossos museus nos anos 40. 40 do século XX. Não tem nem 100 anos. Tem 80 anos. Então, não tem como... Mas assim, nós temos coisas maravilhosas e aí talvez falte a divulgação. Porque, por exemplo, o MASP, ele tem coisas, tem preciosidades que você não acha em museus da Europa. Nós temos 4 obras do Van Gogh no MASP.
Eu falei muito do MASP aqui, mas eu posso citar outros falando do MASP. O MASP tem 4 obras do Van Gogh. Em nenhum outro país da América Latina você tem Van Gogh. E na Itália, que é um dos corações artísticos do mundo, falamos assim, você não acha trabalho do Van Gogh. E aqui você tem 4. Você tem obras do impressionismo, né? Quando você olha, por exemplo, para o Museu de Arte Contemporânea da USP, muito pouco conhecido, inclusive, você tem obras do Miró, você tem obras do Chagall, você tem obras da pop art, você tem coisas maravilhosas, tem tesouros maravilhosos no Brasil também. Em termos artísticos, na América Latina, eu diria que o Brasil ele é um dos principais, até inclusive da América. Eu acho que, claro, temos Estados Unidos, né, que não se compara, depois México, e logo em seguida a gente está no mesmo patamar que o México, a gente é um dos principais centros artísticos da América Latina. Nós temos uma das instituições artísticas mais importantes do mundo, coleções importantes do mundo, e nós somos sede da 2ª maior mostra de arte do mundo, que é a Bienal Internacional de São Paulo. Perde apenas para a Bienal de Veneza. É a 2ª maior mostra de arte contemporânea do planeta. Então o Brasil ele tem sim grandes tesouros, né? É que eu acho que não dá para comparar com o Louvre, porque o Louvre vem de um outro contexto. Mas nós temos tesouros maravilhosos, magníficos, e eu vou até ser um pouco otimista, que eu acho que já é divulgado sim, eu acho que a gente já está sendo cada vez mais conhecido, como teve a exposição da Társila do Amaral, por exemplo, que tinha de fila para ver, era um negócio que dava a volta nos quarteirões, né? Quando tem no Instituto Tomiotaki, você teve a exposição da Yayoi Kusama, ou da Frida Kahlo, eram filas gigantescas. Então, acho que a gente já tem... A grande questão, e aí você toca no ponto, é porque nós estamos concentrados numa cidade, em São Paulo. E Rio de Janeiro, você tem lá agora em Minas Gerais, você tem o Inhotim, que é maravilhoso, mas fica meio por aí. Né? Nós não temos, e acho que nesse ponto, a gente não tem políticas culturais no Brasil muito sólidas. Temos boas, mas muda governo, muda as políticas, né? Enfim, a gente não tem... Continuidade, né? Talvez continuidade, falte, né? E a gente é muito refém do mercado. O que por um lado traz coisas boas, o que por um lado também pode ser ruim. Mas então falta uma política cultural talvez mais robusta, como você tem, por exemplo, na França. Na França, na pandemia, por exemplo, os artistas, eu estou falando desde ator, cantor, até artista plástico, recebiam bolsa do governo porque eles não tinham como trabalhar na pandemia. Isso aqui no Brasil não chegou perto de acontecer. Você teve a Lei Aldir Blanc, que ajudou bastante, mas não se compara, que a gente ainda vê cultura como um detalhe, como uma coisa supérflua. E como dizia o Gilberto Gil, cultura é parte da vida, né? É uma parte muito importante. Então, acho que ainda falta, talvez, ao Estado brasileiro reconhecer a importância disso, né? E reconhecer isso, inclusive, como uma importância no setor econômico, porque cultura gera dinheiro, cultura gera emprego. Eu não lembro exatamente o cálculo, mas é uma coisa de a cada real que você investe, você recebe 3 de volta. Então, ainda por cima, é uma fé. Por isso que hoje em dia, inclusive, você pega, se fala de cultura e economia criativa. Então, eu acho que a gente ainda tem, talvez, nós não temos a aprender com a França e com a Europa, ou mesmo com os Estados Unidos, né, que é outro sistema de financiamento, a gente talvez tenha menos a aprender com empreitadas colonizadoras. Mas talvez a gente tenha muito a aprender em termos de políticas culturais. Aí você tocou num ponto aí que eu gosto bastante, que eu sou entusiasta, que um dia espero ver cada vez mais forte, que é a cultura brasileira, né? A gente se apoderar dessa cultura, a gente cuidar mais da nossa cidade, dos pontos que a gente tem, porque eles acabam sendo também um pouco da nossa arte urbana, né? Às vezes a gente vê que as pessoas não valorizam, tem muita depredação. Então, acho que esse ponto de desenvolvimento cultural, ele vai ajudar bastante aí no nosso processo de cada vez mais evoluir dentro desse campo de arte, conseguir também ser um atrativo turístico, né? Hoje ele já vai ser cada vez mais renomado lá fora, sabe, para conseguir atrair cada vez mais esse capital turístico, porque também entra dentro desse capital que você falou da parte financeira. Pessoal, a gente está quase aqui, ó, finalizando o nosso voo, a gente está indo aqui para as nossas últimas perguntas, apertem os cintos aí. E Cecília, já que você é uma estudante de arte, se encantou, se despertou lá na sua 4ª série, por que a gente deve estudar arte? Qual que é a importância dela na nossa vida? Olha, eu acho que total, assim, porque a gente esquece, né? Mas, tipo assim, os primeiros registros que a gente teve de humanidade foram artísticos, né?
Então, o ser humano tem essa necessidade, né, de criar, de se expressar, assim, através da arte, né? Então, e é cultura também, então é muito importante a gente ter a nossa própria cultura, a gente valorizar isso e se incentivar, sabe? De produzir arte mesmo e tudo mais. E eu acho que a arte, ela torna a gente mais sensível, sabe? A gente se desenvolve, assim, em outras questões, sabe? Como ser humano mesmo. A gente se desenvolve no sensível, no coletivo, né? Porque a gente não faz arte sozinho, a gente está sempre no coletivo. Eu, artista aqui produzindo na minha casa, não sou nada, né? Eu tenho que ter alguém para mostrar isso, as pessoas têm que ver isso. Então, eu acho que faz tudo parte de uma grande sociedade, né? De um coletivo mesmo. E torna a gente mais atento, né? A perceber as coisas, a se sensibilizar com o outro, né? E ser mais inteligente, assim, nesse sentido sensitivo. E o que mais que eu ia falar sobre isso? Sobre liberdade de expressão também, né? Uma forma da gente se expressar, de compartilhar o que a gente sente, assim, acho que isso é bem bonito também. É mais por aí. Boa. E, Theo, como curador, você já deve ter observado várias pessoas observando os quadros, né, as esculturas, a arte em si. E como uma pessoa que talvez não entenda muito sobre uma arte ou outra, como ela pode apreciar essa arte e não passar vergonha? Como não, talvez, identificar uma arte errada? Eu acho que às vezes a gente não precisa entender, pode despertar a gente em vários sentidos, né, em vários aspectos. Às vezes a simples experiência de você tomar um contato com aquilo pode ser um disparador. Eu acho que a gente tem que ir aberto mesmo para ver coisas. Talvez no primeiro momento a gente não entenda, mas depois vá sacar. Eu acho que, enfim, é ir aberto, sabe? Eu acho que não ir talvez tão armado, tão querendo entender, porque o caminho da lógica às vezes não é o melhor caminho, pode ser, mas às vezes não é o melhor caminho para você compreender aquilo. Às vezes pode ser uma experiência mais sensível mesmo, pode ser até uma tiração de sarro com o público também, né? Enfim, acho que é muito amplo, né? Então, Eu tive uma professora que ela falava que a gente tinha que se aproximar perto do quadro e depois olhar ele distante. E acho que foi até reprisado isso em algum filme. Você concorda com isso? Uma forma de, por exemplo, ver um quadro é dessa forma? depende do quadro, né? Acho que a gente está falando aqui de, por exemplo, eu acho que isso é muito legal para você observar em pinturas influenciadas pelo impressionismo, que se você vê de perto uma coisa, você se distancia aí, mas talvez, por exemplo, para olhar um trabalho do Alguero Boetti, isso já não vale, entendeu? Eu acho que a gente está falando de uma coisa que é muito ampla, mas acho que cada obra ali, cada artista tem sua maneira de ser. E nesse ponto, eu acho que aí a gente entra na discussão que nós fizemos sobre democratização da arte, eu concordo, a gente tem que encarar a coisa de uma maneira. Os museus e as instituições têm que fazer a sua parte também. Então, por exemplo, eu acho que setores educativos, né, os setores chamados de mediação, eles são fundamentais para fazer essa ponte com o público que não é obrigado a entender. E nós, como curadores, também temos que fazer a nossa parte, né? Então, eu procuro sempre escrever um texto que todos possam entender, claro, às vezes com conteúdo poético, analítico, mas é importante, eu acho, que o curador, enquanto um contador de histórias, enquanto alguém que viu ali uma coisa legal, ele consiga comunicar isso para as pessoas também. Acho que aí entra o trabalho do curador, ele vai contar a história. Então, acho importante a gente ter generosidade ao mostrar aquilo. Não mostrar necessariamente de uma maneira truncada ou de uma maneira para poucos. Eu acho que tem que haver essa abertura, né? Porque eu falo isso talvez porque eu seja professor também, né? E na universidade a gente percebe, né, isso muito, né? Porque tem aqueles professores que perguntam, quem aqui já leu, sei lá, o Dom Quixote? E aí ninguém leu, o professor fica, ai, não acredito, como é que vocês não leram? E você tem eu lembro que tinha uma professora minha, né, fiz uma matéria optativa na Letras uma vez, ela perguntou, quem aqui leu o Dom Quixote? E ninguém levantou a mão. Aí ela virou e falou, que legal, então vocês vão ter a experiência maravilhosa de ler pela primeira vez. Então, isso que eu acho que é uma coisa que faz muita diferença. Você enquanto curador, enquanto professor, enquanto alguém que trabalha numa instituição,
você poder propiciar para a pessoa o prazer de ter contato com aquilo pela primeira vez. Não numa posição de usar a cultura, o conhecimento como um poder, mas usar isso como generosidade, como uma abertura, como um convite a você poder apreciar aquilo. E é isso que eu acredito enquanto profissão. Eu acho que, enquanto pesquisador, eu quero trazer e mostrar para as pessoas como que a minha pesquisa é legal, como aquilo que eu descobri, você também pode descobrir, achar legal e se encantar com aquilo. Sensacional, né? Você falou sobre dar acesso, né? Principalmente no contexto que a gente estava falando de desenvolver mais a arte. Poxa, se ela for difícil, aí você afasta as pessoas, né? Por isso que eu acho que dar acesso, torná-la mais perceptiva, né? É fundamental dentro desse processo de evolução das pessoas. Eu mesmo já aprendi bastante hoje. Teve um momento aí que eu falei de rabisco, né? Poxa, falei mal, né? Poderia ter falado dos traços artísticos ali da criança, do animal, enfim. A gente vai aprendendo, né? Cecília, e de você? Se eu quiser ser um artista, que conselho você me daria? Ai, olha, seja corajoso. É o melhor que eu posso falar, gente, porque não é fácil, não. Não é fácil. Você tem que ter muita insistência, assim, no que você quer. Você tem que ter insistência naquilo que você quer passar também, sabe? Tipo, não ficar, tipo, eu vou fazer isso porque tá em alta. Não faça isso, faça o que você acredita, sabe? Desenhe do seu jeito, sabe? Faz as coisas do jeito que você gosta de fazer, né? Não fica, tipo, querendo ser igual no fulano e tal, porque isso não dá certo, sabe? Você se perde depois. E tem espaço, sabe? Uma hora as coisas vão surgindo, assim, né? Demora, você tem que ter paciência, tem que insistir, mas tem lugar para você, entendeu? Eu acho. Acho que tem lugar para todo mundo, entendeu? E divulgue também sua arte da maneira que você puder. Mostre o seu trabalho. Eu vejo muita gente, artista, que não gosta de mostrar o trabalho. Eu, tipo assim, isso não pode acontecer, sabe? Você tem que mostrar muito o seu trabalho, tem que ser visto. O que mais que eu posso falar? E essa coisa de essência mesmo, sabe? De você não perder sua essência, eu acho, de você realmente fazer aquilo que você acha que é bom, que é melhor para você, que você se expressa melhor, que você se identifica. É isso. Nós não somos todos iguais, né, Cecília? Exatamente. E para você, Theo, deu o seu último conselho, né? Tem um pouco de dinheiro, quero consumir arte. Por onde começar? Como começar? Pouco dinheiro e quer consumir arte. Consumir no sentido de comprar ou no sentido de aprender? De aprender, de visitar, de observar. Olha, eu acho que existem muitos cursos, né, inclusive gratuitos. Os museus estão sempre aí, vários funcionam em dias também, em dias gratuitos também, né? Tem vários que tem entrada gratuita, Pinacoteca, enfim, o próprio MASP tem seus dias ali. Então eu te recomendo fazer uma imersão, procurar ler o máximo, procurar ver bastante também, artistas estão falando de olho também, né? Então, faça cursos que você puder, assista palestras que você conseguir, converse com outros artistas, eu acho que é um caminho. Até porque o artista hoje em dia não é um, são muitos, tem muitos jeitos de você ser artista. Exatamente. Bom, senhores, estamos chegando ao fim do nosso voo. Cecília, muitíssimo obrigado pela sua participação. Obrigada eu, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Theo, muitíssimo obrigado também por participar hoje aqui da construção dessa pauta maravilhosa aí sobre a arte e o acesso a ela. Que agradeço, Daniel, Cecília e Jeff. Prazer aí estar com vocês. Muito legal. Um prazer. E Jeff, meu amigo do Bigode Pontudo, nosso primeiro podcast junto. Muito obrigado, viu? Obrigado eu. Foi um prazer. E aos nossos ouvintes, não saiam da janela e aguardem os próximos podcasts.